Olá pessoal, estamos aqui com a aula de Matemática 1, terceiro ano D, a aula da semana do dia 25 ao dia 29 de maio, em que tem como objetivo nós revisarmos e verificarmos os conceitos que envolvem a equação geral e reduzida da circunferência, e faremos aqui uma correção da atividade que foi repassada no dia 18, da semana do dia 18 ao dia 22. Na primeira questão ele diz o seguinte, dadas as coordenadas do centro e o raio sendo maior do que zero, determine a equação reduzida da circunferência em cada item. Então, pessoal, aqui nós temos a fórmula geral da equação reduzida da circunferência. X menos x do centro elevado ao quadrado, mais y menos y do centro elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, aqui, pessoal, vamos relembrar que basta que nós façamos, conforme foi dito na aula anterior, a troca do sinal. Se o centro aqui nós temos o x sendo 2 e o y sendo 4, então aqui nós vamos ter x menos 2, tá ok? Nessa primeira parte aqui, tá? Vamos só organizar isso aqui para ficar bonitinho. E onde tem um y aqui, vamos completar com y menos 4, completando o nosso raciocínio. E quem seria o raio? O raio, pessoal, que nós temos aqui é 3, né? Então nós vamos ter 3 elevado ao quadrado. E 3 elevado ao quadrado, né? Você já sabe que é 9. Então, qual seria a nossa equação reduzida dessa circunferência? Seria nós termos essa situaçãozinha aqui. E onde tem 3 ao quadrado, nós colocaríamos 9. Então, essa seria a resposta da letra A. Então, a letra A, gostaria que nós fizéssemos isso. Professor, eu fiz só essa primeira parte. Eu não elevei esse 3 ao quadrado e coloquei 9. Não tem problema não. Tá certo também, tá ok? Na letra B, nós temos aqui o centro sendo menos 3, né? O centro sendo menos 3 e 3. Então, o que você vai fazer? Se aqui está o sinalzinho de menos, ele vem para cá como mais, na hora de colocar na formulazinha. A gente já explicou isso na aula anterior. Então, fica mais 3 aqui. E no y você vai olhar para a coordenada lá, você está vendo que aqui tem mais 3, então aqui fica menos 3, certo? Todo mundo elevado ao quadrado. E quem seria o raio? O raio seria 5. 5 o quê? Seria 5 elevado ao quadrado. Essa seria a equação reduzida dessa circunferência. Na letra C, é bem simples também. Você nota que a letra C ela tem 0 e 0. Então, se é 0 e 0, né, ele vai ficar aqui como... Você pode botar na fórmula 0, né, porque não vai influenciar em nada. E vai colocar do outro lado aqui o menos 0 também. Então, vai ficar 0. E quem seria o raio? O raio seria a raiz de 7. Pessoal, raiz de 7 elevado ao quadrado vai ficar o próprio 7, né? Então, você poderia colocar aqui na raiz quadrada de 7 e você vai elevar ao quadrado e dar o próprio 7. Então, essa seria a equação reduzida da circunferência no que diz respeito à letra C, tá bom? Já na letra D, nós temos o seguinte, nós temos ali, 15, menos 7. Então, aqui você vai olhar para lá e vai verificar, sinalzinho de menos, então aqui vem para cá com mais 15, tá ok? Esse mais 15 aqui vai ser colocado. Olhe para cima novamente, nós temos ali com menos 7, então aqui nós vamos ter mais 7, certo? E o raio, quem seria o raio? O raio seria 9, só que como você sabe é elevado ao quadrado, então você bota aqui elevado ao quadrado. Professor, eu quero elevar. Não, aqui a gente está só pedindo para você montar, então essa seria a resposta da primeira questão. Para a segunda, ele pede que você diga o seguinte, entre as equações abaixo, identifique quais representam uma circunferência e em seguida determine as coordenadas do centro e o raio da circunferência. Pessoal, eu falei na aula anterior que para ser circunferência era necessário que o coeficiente de x ao quadrado e de y ao quadrado fossem iguais. Portanto, a letra A aqui não é circunferência, porque nós temos 9 e temos 25. Os coeficientes que estão elevados ao quadrado, que tem a letrinha elevada ao quadrado, eles não são iguais. Então, se não são iguais, não representam circunferência. A letra B, sim, é uma circunferência. O centro dela, se aqui eu tenho mais 3, o centro dela vai ser menos 3. Né? E qual vai ser a nossa coordenada em y? Será mais 2. Então, aqui o centro será menos 3 e 2. Tá? E o raio seria o que nós estamos colocando ali para frente. O raio seria igual a 5, né? Ou, para quem preferir, a raiz de 25. O raio seria 5. Agora, dando continuidade, nós temos aqui a letra D. Vamos olhar a letra D. A letra D também, pessoal, ela se caracteriza como uma circunferência, onde nós temos o centro. Aqui eu tenho mais 5, ele vem para cá com menos 5. E aqui nós temos a coordenada em y, temos menos 2. Vem como? Vem como 2, né? Normal. Isso você relembra o que eu falei na aula anterior.
Então aqui teríamos 2. E quem seria o raio? Pessoal, o raio seria aqui, como ele já está organizado, né? O raio seria o próprio número 4, porque a raiz quadrada de 16 é 4. Né? Então o raio aqui seria 4. E a próxima, a letra E. Na letra E nós temos aqui, para não excedermos muito tempo, né, para não ficar uma aula muito grande, nós temos o centro dessa circunferência, a letra E, sendo o número... Só olhar para cá, ó. Nós temos que organizar isso aqui, de modo que depois que nós fizéssemos a resolução do método de completamento de quadrados, que nós vimos na aula anterior, nós iríamos ter que encontrar a maneira de resolver isso. Então, como é que nós faríamos essa resolução? Ao final, nós teríamos aqui o centro como menos 27. Vou pegar um outro momento para explicar essa questão detalhadamente. E também a coordenada em y sendo 13. Já o raio dessa circunferência, ela seria dada pela raiz de 5. Né? O raio seria igual a raiz de 5. Lembrando que depois, raiz de 5. Eu vou pegar um momento para a gente explicar essa melhor. A última aqui, que seria a letra F, ela é uma circunferência, sendo que essa circunferência ela também é um caso particular, que nós vamos ver, onde ela tem centro 0 e 0, né? Aqui o centro dela vai ser esse, a coordenada. E nós vamos ter o raio dela sendo igual ao número 1, certo? Então depois também são esses dois casos, a letra E e a letra F, que eu vou explicar detalhadamente em outro momento para vocês, para não ficar muito extenso essa aula. A terceira diz qual é a equação reduzida dessa circunferência de centro menos 1 e 3, pessoal. Aqui, ó, se tem 1, então vem para cá como menos 1, tá ok? E o nosso y tá menos 3, vem para cá como mais 3. E o nosso raio, quem seria? Ele fala que o raio passa, ele não sabe quem é o raio, ele só diz que ela passa pela origem. Então você vai botar raio aqui, vai encontrar primeiro quem é ele. Feito isso, ele diz que ela passa pela origem. Se ela passa pela origem, pessoal, é claro que nós temos aqui é 0. O ponto que ela passa é 0. Você está vendo aqui que o pontinho é 0 e 0. Então fica 0 menos 1. 0 menos 1 elevado ao quadrado. Nós temos aqui sendo o primeiro. Ó. 0 menos 1 elevado ao quadrado. E temos y, que o y vai ser 0, que a coordenada passa lá na origem. E aqui nós temos o 3. Então aqui agora vamos só resolver encontrar quem é o raio. O raio elevado ao quadrado vai ser o valor que nós encontrarmos aqui. Então, pessoal, bem claro, menos 1 elevado ao quadrado dá o próprio 1. Né? Fica o próprio 1. Mais quem? Mais a raiz quadrada não, mais o menos 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Então isso aqui vai ser igual ao raio ao quadrado. Então o raio ao quadrado vai ser igual, pessoal, a raiz quadrada de 10. Então, raio ao quadrado é igual a 10. Então, se nós fôssemos colocar aqui, o raio é igual a raiz quadrada de 10. Aí vocês podem escrever, eu estou fazendo isso aqui para vocês visualizarem melhor. E essa seria a resolução da questão. E aí ele pergunta, né, qual é a equação reduzida? Na verdade, a equação reduzida era isso que você teria que fazer. Teria que encontrar realmente qual seria, né, e colocar desta forma, onde nós colocaríamos aqui, ó, a resolução dessa questão sendo assim. Você vai colocar ela aqui, onde tem o r ao quadrado aqui, você colocaria a raiz quadrada de 10. Né? A raiz quadrada de 10 ficaria aqui na frente. Eu não vou colocar para não estar... Vou até colocar para vocês visualizarem melhor. Né? Mostra aqui. E aí eu vou inserir aqui uma equaçãozinha para vocês poderem estar visualizando e não estar se perguntando depois o que pode estar acontecendo. Tá? Pronto. Então, aqui ficaria a raiz quadrada de 10. Então, feito isso, pessoal, essa era a aula de hoje, que nós teríamos essa breve revisão, onde nós estamos vendo as respostas da primeira, segunda e terceira. Eu vou deixar 2 questõezinhas para vocês fazerem no anexo, ok? Então é isso, e um bom dia, boa tarde, boa noite.